Olá, bem-vindos à nossa segunda temporada do nosso videocast Equals Talk. Iniciamos essa segunda temporada falando de um assunto super importante, super denso, trazendo aqui para a gente a convidada Geisa, que é a gerente de compliance fiscal para soluções de tecnologia, com 25 anos de experiência como advogada e consultora tributária. E nós vamos falar sobre reforma tributária. Geisa, muito obrigada por ter vindo. Prazer aqui ter você com a gente. Oi, Lari, tudo bem? Que bom estar aqui falando de um tema massa, né? Um tema que eu gosto bastante, um tema importante para o Brasil na atualidade. Sem dúvida. Bom, para aterrissar um pouco esse assunto, vamos começar falando o que é a reforma tributária. Explica para a gente, então, de forma simples, sem a gente aprofundar muito, mas porque senão, né, gente, a gente vai ficar aqui mais uma semana falando sobre isso, né? Mas o que é a reforma tributária? Conta para a gente. Bom, a reforma tributária ela tem vários ângulos, vários pontos, mas o que a gente pode trazer para aterrissar, igual você falou, nós hoje temos uma quantidade de impostos, de tributos, a gente vai ter menos, né? Então, a gente tem lá o PIS, a COFINS e o IPI vai virar o CBS. E nós temos o ICMS, o ISS, que vai virar o IBS. Esse é um ponto que todo mundo precisa pensar. Então, aqui, quem tem o seu negócio, já imagina como é que vai ficar isso ou não, né? Fala, nossa, então tudo vai virar 2. Tudo isso vai virar 2. E um outro ponto muito importante é que a gente vai ter a diminuição de obrigações acessórias. Aí você pode perguntar assim para mim, Geisa, mas o que significa isso na prática? Veja, Lari, hoje, se a gente for pensar em ICMS, nós temos 27 estados cobrando ICMS com as suas obrigações acessórias, com as suas declarações, com o formato que cada um quer. Nós temos 5.570 municípios, cada um cobrando o seu ISS. E só daí você já faz o cálculo de quantas obrigações acessórias esse varejista, por exemplo, vamos pensar no varejista, né? Seja ele qual for, ele tem que entregar. Então, a partir da reforma tributária, isto também vai melhorar, vai diminuir, teoricamente, por enquanto, né? Porque a gente tem um período de transição aí, essas obrigações acessórias. Legal, então isso que você falou, né? Está se introduzindo o IVA dual. É isso que, no final das contas, é disso que a gente está falando, né? Exatamente. Na tua fala, me parece que tem uma simplificação, né? É a projeção, é onde a gente vai estar ancorado aqui nessa reforma tributária. Existe realmente esse caminho de simplicidade ou ainda tem um ponto de complexidade que o mercado como um todo precisa estar muito bem atento? Olha, até 31/12 de 2032, nós não teremos simplificação. Tá? Por quê? Porque a gente tem todos esses impostos, esses tributos, na verdade, né, que eu falei para você, convivendo com o uso da reforma. Uhum. Então, a gente vai caminhar junto lá com PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que vão acabar gradualmente. E, junto com eles, a gente também vai ter a reforma tributária, o CBS e o IBS. Então, neste primeiro momento, sofreremos todos juntos, né? Toda a equipe de TI, a equipe fiscal, os contadores, advogados, sofreremos todos juntos. Mas a perspectiva, ao meu ver, tá, Lari, é que em 2033, com as saídas completa dos tributos antigos, isso deu uma melhora muito grande, né? Um ganho muito grande ali para essas equipes que trabalham com tributação. Então, nós vamos ter um convívio, vamos ter que conviver com os dois momentos de forma conjunta. Exatamente. Né? Delícia. Então, delícia. Complicado. Complicado, mas acho que é um ponto em que existe uma espera muito forte sobre esse tema de reforma tributária que traga, sim, uma simplicidade. Quando você diz, vão ser duas vias agora, né, de recolhimento, então o IVA dual. Porém, né, qual que são os impactos reais? Assim? Você consegue exemplificar para a gente, por exemplo, pegar o varejo que você comentou. Uhum. Então, onde, de fato, esse varejo que está muito habituado a fazer todo esse tipo de adaptação, né, fiscal e tributária que você comentou, 5.000 e poucos municípios, mais os estados, mais o federal, né? Conta um pouco quais são os impactos de fato, né, quando a gente olha nessa ótica ali de simplicidade versus também complexidade, porque tem uma complexidade aqui também nesse tema, né? Vamos pensar na legislação que está hoje posta, tá? Para não desesperar todo mundo que está ouvindo a gente. Então, eu sou um varejista e eu emito nota. Tá? Então, a partir de agora, de outubro já, ele, no XML que ele tem de emissão de nota, já vai vir lá o campo ICMS, ou se ele é um prestador de serviço,
o ISS, mas junto com esses campos já virão CBS e EBS, que ele terá que preencher, que terão alíquotas testes, que a gente chama, né? E que estas alíquotas testes, Lari, não irão compor o total da nota. Tá? Por quê? Porque elas ainda são testes. A gente não tem ainda a projeção para 2026 de cobrança de IBS e CBS. Então, por hora, olhando friamente, né, as questões tributárias assim na prática, para essa pessoa se preocupar agora, começar a se preocupar agora, sem conversar com o contador dela, né? Tem outros pontos, tem crédito, tem várias coisas que ele vai ter que olhar lá na frente. Mas agora, né, ele vai olhar o XML dele, ele vai ter campo com os antigos tributos e com os novos tributos. Isso tem que estar completamente adequado, tá? Tá. Então, é um bom ponto que você trouxe aqui, né? Queria até fazer abrir um pouco aqui para a gente aprofundar, né? Quando a gente fala ali em vai ter um convívio, né? Tem uma adaptação forte. Agora é bastante operacional, né? Ainda esse ponto, mas existe uma adaptação forte nas software houses, certo? Então, exatamente, software houses vão ter que estar preparadas também para já agora conviver, né, com esses dois pontos. Você, como especialista em soluções, né, de tecnologia, soluções de compliance fiscal para a tecnologia há 25 anos, está muito habituada a ter esse tipo de conversa. Mas como que você entende esses impactos de uma software house? Para que eles têm que estar preparados? Esse é o primeiro ponto. E segundo, como diminuir esse impacto grande operacional? Que tipo de parceiro essas software houses precisam procurar? Olha, o primeiro ponto, e é muito legal, quando você tem um bom parceiro, uma boa software house. Porque essa software house, ela já tem que estar cuidando antes da legislação de reforma tributária, né? Desde agosto do ano passado, Lari, começaram a sair as primeiras notas técnicas, ainda sem o esquema da nota, mas com a nota técnica já informando os campos, dizendo mais ou menos o que ia acontecer. E a lei complementar só vem em janeiro desse ano. Veja a diferença. Então, a boa software house, ela tem que ter uma equipe de compliance que está procurando essa legislação, que está olhando para essa legislação e uma equipe que consegue traduzir isso para os seus desenvolvedores. Isso é essencial, né? E, claro, o prestador de serviço, o varejista, seja ele prestador de serviço ou vendedor de produto, ele tem que olhar para a software house e falar assim, eu confio nela. Aqui o meu PDV vai estar adaptado, o meu RP vai estar adaptado. Então, esse acho que é o primeiro ponto de adaptação dessa software house, é procurar a informação e operacionalizar. O que é operacionalizar, né, Lari? É trazer essa legislação para o XML, trazer para o sistema. Isso é muito importante. E no prazo, Lari, porque a gente está falando de lei. Lei tem vigência. Né? Lei, norma, isso tudo tem vigência. Não é a hora que eu quero, não é a hora que a software house quer, não é a hora que o contador quer, não é a hora que o varejista quer. É a hora que a lei determina. Tá? Então, todos esses pontos para uma software house, uma boa software house, é importantíssimo. Né? E aqui é super legal essa pergunta, porque às vezes a gente tende a achar que é o desenvolvedor que determina isso. Né? Que legal isso. Que é o gerente de produto. E não é a lei. Né? A gente trabalha no projeto com começo, meio e fim, no caso, né? Com essa legislação posta. Então, é um tema que precisa ter pessoas que conheçam muito ou parceiros que possam fornecer essa solução de forma rápida, robusta, com muita informação, muita inteligência, confiável e no prazo. Conforme a legislação, Exato. Que é outra coisa. Eu não decido fora da legislação, eu não construo nada fora da legislação nesse aspecto. Tem que ser dentro da legislação. Inclusive, Lari, é bom para todos saberem, não sei se todos sabem, mas até aquele canhoto, eu chamo de canhoto, tá, gente? Mas é uma DANF. Quando a gente vai comprar alguma coisa, tem aquele papelzinho amarelo, branco, que sai com o QR Code. Tudo aquilo é regulado. Eu não faço do jeito que eu quero. Não é do jeito que a software house quer, ou o varejista quer, ou o contador dele. Está na legislação. Né? Tem uma legislação que determina como tem que ser. Nossa, é bastante coisa. Bastante coisa. E aí, Geise, você tocou num ponto também que eu queria até entender um pouquinho, né? Existe ali a reforma tributária, uma expectativa de simplicidade. A gente já falou um pouquinho sobre simplicidade versus complexidade, né? Que tem uma simplicidade, mas também tem uma complexidade de adaptação, de desenvolvimento forte pelas software houses. Então, software houses, procurem bons parceiros para isso. E aí, você comentou sobre alíquota, né? Existe uma unificação de alíquota, mas existe já alguma coisa mais clara no sentido, ela vai ficar maior, ela vai ficar menor, não vai mudar nada? Como que está esse aspecto? Que eu acho que é super importante a gente entender também para onde está caminhando esse tema. Tá, vamos falar de hoje, tá? Quando eu falo de CMS, eu tenho uma gama de possibilidades de alíquotas por produto, às vezes por operação, com redução de base de cálculo, enfim. E cada estado tem o seu, tá? Então, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande.
Como que vai ser na reforma tributária? Nós vamos ter uma alíquota que vai juntar CBS e IBS, né? E essa alíquota, e aqui, gente, vou dar uma sugestão, tá? Aqui, 28%. Tá? 28% hoje, teoricamente, de alíquota dual. A gente chama. Parte dessa alíquota vai para a União, no CBS, e parte dessa alíquota vai ser dividida entre os estados e municípios. Ok? Imagino que todo mundo esteja pensando, 28 vezes é muito por cento, porque hoje, entre PIS/COFINS, ISS, ou se eu pago PIS/COFINS e ICMS, vai dar 15%. Estou chutando aqui também. Como que vai para 28? Como que vai para 28? Veja, olha como vai ser importante agora o contador. Como é estratégico o advogado, o contador fazendo esse estudo. Eu vou ter, gente, uma amplitude de crédito. Se eu vou poder pegar crédito na minha entrada, é possível que essa alíquota de 28% não vai ser 28%, porque eu vou poder compensar débitos e créditos. Tá. Né? Como que é esse crédito? Isso é importante, né? Vai poder tomar crédito de situações que hoje não é possível, pelo que você está me contando. Exatamente. Vamos dar um exemplo, né, para aquele varejista que tem uma loja de sapato e ele também tem aquele prestador de serviço que faz consertos. Então, eu vou lá, compro, falo assim, não sei, eu acho que eu queria colocar aquele antiderrapante no salto. Você pode colocar para mim? Hoje, ele não toma crédito dessa prestação de serviço, mas, a partir da reforma tributária, ele vai poder tomar crédito. Ele vai poder tomar crédito, por exemplo, esse varejista, do plano de saúde que ele paga para os funcionários dele. Ele não podia tomar crédito. Hoje isso não existe? Isso não existe. Então, no fundo, a gente falou hipoteticamente os 28%, mas é hipotético, né? A gente não está cravando... Eu não estou cravando nada. Exato. Claro que não vai ser uma alíquota também pequena. Pequena, exato. Mas, no final das contas, a importância que vai ter nesse novo momento de ter uma equipe muito preparada para fazer esse tipo de investigação, de entendimento, inteligência, né? Ou uma ferramenta que possa te dar essa propriedade para você entender onde tomar crédito, no que tomar crédito, em detrimento de coisas que não acontecem hoje. E é importante, Lari, ressaltar que, com a legislação que nós temos hoje, que é a lei complementar, o crédito é amplo. Ainda serão aprovados o regulamento do CBS e do IBS. Eu acho que do IBS para mais de 1000 artigos, tá? Sendo bem... Uau! Uau, né? Temos bastante trabalho, ainda bem. Teremos bastante trabalho. Então, claro que alguma coisa pode assim, restringir alguma coisa de crédito, tá? Mas o que a lei complementar determina é crédito amplo. Né? Então, existem coisas que a gente não tomava crédito, que era a compra no salão de beleza, por exemplo, se a moça do salão de beleza comprasse o ar-condicionado, ela não, agora vai poder. Então, tudo isso tem que ser trazido para a ponta do lápis, para que isso... E eu começaria agora. Tá? Eu, como contador, eu começaria agora a pensar no que eu trago para o meu cliente. Né? Como que eu posso ajudar o meu cliente nesse cálculo quando entrar efetivamente a reforma tributária, para esse cliente não ficar desesperado. Sim. Né? Senão parece que é só 28%. Né? Nossa, então é 28%. Então, isso tudo exige uma estratégia de quem está cuidando, né, desse contribuinte e lápis na mão. Né? Unha, né? Mas, né? O que eu tenho de crédito, a possibilidade, quem é o meu fornecedor, o que eu posso ter de crédito desse fornecedor, enfim, várias hipóteses. E me parece assim, né? A tecnologia é um participante extremamente importante no dia de hoje já, mas ela ganha um outro protagonismo, né? Nesse novo momento no que a gente tem aqui muito desenvolvimento, muitas coisas complementares, muita tecnologia de inteligência para fornecer as melhores informações, para tomar as melhores decisões e para o que você disse, né? Para saber onde eu tomo crédito, o que não era e o que é. Então, a gente precisa estar bem atento nesse movimento, né? Porque a tecnologia passa a ser extremamente protagonista. E é muito legal, Lari, para todo mundo que está ouvindo, que quando eu falo em tecnologia, não é porque a gente está aqui numa empresa que usa tecnologia, mas o próprio fisco está preocupado com a tecnologia. Esse fiscal, ele não vai mais lá na lojinha fazer a verificação, né? Ele não vai mais pegar o carro e vai lá no estabelecimento... Não está de acordo com aquilo que ele tem. Não, queridos, exatamente. Não vai ser mais assim. Vai ser tudo numa cloud, vai ser tudo informação, vai ser tudo via tecnologia, né? Perfeito. Vai ser tudo digital. Isso é excelente. Não, e é um excelente ponto que você traz, porque dentro da reforma tributária, você também passa a ter
o impacto em meios de pagamentos, né? Os adquirentes, os provedores de pagamento e assim por diante, né? Por quê? Esse ponto que você traz, que o fisco também quer tecnologia, né? E não ter mais aquele custo alto operacional, quer trazer, né, para o nosso mercado aqui, né, para o nosso país, um ponto forte de tecnologia, a gente também tem um impacto em meio de pagamento dessa reforma tributária. O que está mudando? Né? Conta aqui um pouquinho. Olha, tanto quanto o XML vai ser protagonista, os meios de pagamento, né, de forma geral, também serão. A gente vai ter uma coisa chamada split de pagamento na reforma tributária, tá? O split de pagamento para a reforma tributária, né? Lembrando hoje, Lari, que o split de pagamento já existe. Ele está aí, ele está no mundo. Exato. Né? Então, o split de pagamento hoje já existe no sentido de se eu tiver que distribuir a renda, né, daquele pagamento, aquela venda entre duas pessoas, né? Já é splitado. Mas existe ali também agora um recolhimento de imposto na originação da transação. E olha que massa, né? Eu falo que a inteligência é isso, tecnologia é isso, né? O fisco aproveitou muito bem. Veja que massa que vai ser. Então, o split de pagamento, via de regra, tá, gente? De forma geral, quando a gente for fazer uma compra, então fui comprar a bola, né? Ela custou R$130, né? R$100 é o valor do produto e 30 o valor do imposto. No ato do pagamento, R$100 ficará para o vendedor e 30 vai direto para os cofres públicos. Isso é muito legal, isso é muito disruptivo, né? Sem dúvida. E veja o impacto disso para o varejista que está nos ouvindo. Vamos falar com os varejistas, vamos continuar que é ali o cara que vende na ponta. Exato, quem faz a economia girar. Né? Então, o que acontece? Veja, antes, Lari, né, imagino que você já está pensando aí junto comigo, tudo que era vendido, esses R$30 entravam no caixa da empresa. Perfeito. E o varejista pagaria até o 15º dia útil, né, até o 15º do mês subsequente. Quando pagava. Vamos falar baixo. Né? Pode ser que aconteceu alguma coisa e não dava para pagar. Né? Só que ele tinha esse valor, que ele também usava para pagar funcionários, pagar o fornecedor, não vai ter mais. Exato. Então, olha aqui o trabalho do contador também sendo muito estratégico, né? O split de pagamento já está no ar? Não, não está no ar. Em 2026 ele estará no ar? Não, também não. Ele vai entrar no ar em janeiro de 2027, B2B boleto ainda, tá? Só que veja como é importante esse contador já sentar e pensar no fluxo de caixa do seu cliente. Perfeito. Né? Porque trazendo assim para uma realidade, né? Pensa que tantos meios de pagamento vão ter que se adaptar. Exatamente. Né? Então, vai ter que ter uma adaptação gigante, vai ter que ter tecnologia, vai ter que ter parceiros também que consigam suportar como tecnologia fiscal e tributária para meio de pagamento, que eles não estão habituados a fazer isso, né? Então, a vida dos meios de pagamento ficou mais complexa, tanto quanto também o varejo, né? Porque o varejo vai ter que ter muita atenção ao fluxo de caixa. Exatamente. Porque, primeiro que o líquido, né, da venda ele vai ficar menor. Né? E vai ficar menor no ato. Né? Então, é o que você disse, tem um descasamento, vai ter que ter uma adaptação, né, de saída de dinheiro, de entrada de dinheiro. E vou dizer mais, adiciona-se uma camada, né, dentro do processo do varejo, que é conciliar os tributos que estão sendo aplicados. Cara, isso então, além do varejo ter que fazer a conciliação, né, de pagamentos recebíveis, ele vai ter também que fazer a conciliação para ver se realmente está sendo debitado dele, né, ali da venda, o tributo correto. Então, adiciona-se uma camada ali também operacional super importante para o varejo, que é a conciliação disso. E é importante ter a tecnologia para você conseguir monitorar tudo isso e a estratégia de bons profissionais mostrando, né, essas diferenças que acontecem ali no caixa, onde que eu vou, como que eu faço aqui estrategicamente para ter dinheiro aqui, o que eu preciso vender. Então, tudo isso junto com a tecnologia, o tempo todo, que é a primeira pergunta ali que você me fez, né? A tecnologia, ela vai reinar absoluta ali em todas as etapas desse processo de reforma tributária. Nossa, é muito importante esse tema, né? Percebe como assim, a gente nós começamos falando sobre reforma tributária, unificação de impostos, já falamos de software house, falamos de contador, falamos do varejo, falamos de meio de pagamento. Então, assim, é um negócio que está movimentando, de fato, o mercado como um todo, né, gente? Uma mudança cultural. É importante mudança cultural. que a gente pense dessa forma. É uma mudança cultural, né? E tem
vários contribuintes que pegaram, Lari, a época do livro caixa escrito, Exato. da nota fiscal física, né? Aí eles Aqui, passaram, né? Já para a nota digital, para o SPED, né? E agora a gente vai pular para um outro patamar. E assim eu espero, tá? Porque mesmo hoje no Brasil, a gente tem uma quantidade de obrigações acessórias, várias delas digitais já, mas muitas, que passam a mesma informação. Não é? E hoje a gente vai... Hoje não, né? Com a reforma tributária, né? Nesses anos, a gente vai viver a possibilidade de termos um número reduzido. E quais seriam elas? O XML, grande vedete, né? O split de pagamento, num formato ali, eu chamo ele de obrigação acessória, mas para vocês entenderem que o split de pagamento é o link para apuração assistida, né? Ou seja, o governo ele vai concentrar todos os nossos débitos e créditos numa única plataforma por CNPJ matriz e a gente vai ter acesso a isso em tempo real. Uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Né? Se funcionar, vai ser ótimo. Pensa, isso é muito bom, porque em tempo real você vai conseguir acompanhar as suas saídas e as suas entradas, né, com o crédito. Isso é incrível, porque aquilo que a gente está falando do fluxo de caixa, você vai ter uma adaptação, vai ser complexo, né? Então você tem que ter também bons parceiros para isso, porém, a hora que isso passar, né, a onda passar da adoção, isso vai levar a nossa economia, né, o nosso mercado num nível tão apurado, né, tão diferente das coisas, que eu acho que eu vejo um futuro muito promissor para esse negócio. E eu posso fazer um adendo que eu acho importante aqui para as pessoas, né? Quando a gente falou de crédito ali, Lari, né? Que o crédito, né, a gente falou, olha, você tem que entender os créditos, né, que você vai ter, tudo. É muito importante agora que com a reforma tributária a gente não tem mais crédito escritural. Geisa, o que é essa palavra, né? Vamos lá. Antes, o seu fornecedor emitiu uma nota, ali o atacadista de sapato, vamos voltar lá para a loja de sapato. Vamos lá nele. Ele, né, você comprava o sapato, chegava lá o caminhão com uma nota, né? R$1 milhão em sapato, comprava o varejista e ali 100 mil de ICMS. Dentro de casa, a gente tomava crédito desses 100 mil que estava registrado na nota. Mas a gente não sabia se esse fornecedor tinha pago ou não, efetivamente. Só que com a reforma tributária, o crédito é financeiro. O que isso quer dizer? Que eu só posso tomar crédito como varejista se o meu atacadista pagou o imposto. Não é mais na nota. Nossa, isso muda completamente. Completamente. A gente vai poder escolher melhores os nossos fornecedores, inclusive. Devemos. Isso. Senão, nós não teremos crédito. Essa apuração assistida, você vai até ter uma nota, né, uma nota emitida contra você, mas sem a possibilidade de crédito, porque o seu fornecedor não pagou. Perfeito. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento que, inclusive, quando a gente fala cultural, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de obrigações acessórias mais sucintas, mas a gente está falando, inclusive, agora que estou pondo para você que os nossos relacionamentos comerciais terão que mudar. Completamente. Não é mais só a nota. Não é só a nota. É a confiança que eu tenho que aquele cara pagou. Ou, eventualmente, um controle. Não sei, precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar. Com certeza alguém já está pensando sobre isso, como fazer, né, como dar essa visibilidade. E aí a gente olha para a tecnologia de novo, né? Como que a tecnologia vai ajudar a gente também a ter melhores decisões na hora de contratar nosso fornecedor. Né? Porque isso vai voltar como benefício para o varejo. Né? Então, para o varejo não, para aquele contribuinte. Para aquele contribuinte, perfeito. E aí você tem um outro ponto que eu queria tocar, que não necessariamente está dentro da reforma tributária, mas é importante a gente falar, porque dá muito claro a preocupação do fisco, né, cada vez mais, de ter uma informação mais rápida, mais apurada, em como esse tema, de alguma forma, regulatório, fiscal e tributário, está muito em alta no nosso governo, que é, de fato, a emissão da nota junto com o pagamento. Né? Tem alguns estados que já têm essa obrigatoriedade, né? Então você teve o Rio Grande do Sul, você tem o Ceará, você tem alguns outros já numa agenda já para colocar esse ponto já para acontecer, né? Como que você tem visto isso? Mais uma vez, eu sei que não está no nosso tema, a reforma tributária diretamente ligada, mas eu queria fazer esse paralelo para mostrar a preocupação do fisco e a tecnologia, né, a favor nesse sentido. Vamos contextualizar a galera aqui, né, Lari? Vamos pensar assim, você chegou num posto de combustível. Como que a gente abastece o nosso carro hoje, né? Não sei se todo mundo está assim, né? Mas vamos pensar, a gente chega, a gente abastece, a maquininha que a gente faz o pagamento não é a mesma que emite a nota. Perfeito. Não sei se todo mundo prestou atenção nisso, mas tenho certeza que a partir de hoje vão prestar atenção. Então, havia um descasamento, né, entre a máquina que a gente pagava
e o emissor do documento fiscal. E isso dava ali uma abertura para eventuais fraudes, né? Então, o que acontece agora? A partir de um tempo, a partir de alguns anos, né, o fisco começou a se preocupar com isso. Opa, por quê? Precisamos vincular. Precisamos ter uma estrutura tecnológica que vincule ali. Toda vez que se fizer um pagamento, ele tem que ser vinculado a uma nota fiscal. Geisa, por que isso? Porque é legislação, Lari. Saiu o produto do meu estabelecimento e tem que sair acompanhado de nota. Perfeito. Combustível é produto? Sim, combustível é produto. Gelo é produto? Gelo é produto. Tem que sair acompanhado de nota, né? Então, veja que os estados começaram a entrar na vinculação do pagamento. Para quê? Para casar a emissão com o pagamento, né? Porque começou-se a perceber que tinha aí... Né? Tinha muito pagamento para pouca emissão. Para a contribuição tá alinhado com aquilo que movimenta aquele estabelecimento. Exatamente. E os contadores que estão nos ouvindo já devem ter entendido o que acontece na contabilidade com isso. Exato. Né? Então, este movimento, embora não seja da reforma, Lari, já é um movimento de maior controle ali por parte do fisco, vinculando esse pagamento com a emissão. E assim, aí aqui uma sugestão minha, tá? Uma opinião minha. Eu imagino que os estados daqui para frente, todos eles façam adotar esse movimento. Exato, tá? exato. Não tem como a gente voltar. Exato. E é uma oportunidade, né? De novo, a gente traz a tecnologia como a protagonista para que todo mundo seja beneficiado. Né? Nós, como consumidores, também seremos beneficiados, né? Nesse sentido. Então, hoje tem ali uma preocupação também, né? Então, o sentido regulatório, o sentido fiscal, tributário, está numa pauta muito elevada, não só com a reforma tributária, mas com outras, né, outras agendas nesse sentido. Então, integração agora com nota no pagamento, em alguns estados já é obrigatório, e foi o que você falou, é um caminho que a gente acredita que vai ser adotado na sua totalidade. Né? Então, é importante também ter parceiros que já consigam proporcionar esse tipo de situação, que tenha já o pagamento, a estrutura de pagamento linkada com uma nota emitida, com a inteligência, obviamente, que a gente vem falando aqui, né? Já de categorizar e classificar isso bem feito. Certo? E é importante você ter dito isso, por quê? Porque se o seu estado determinou a vinculação e você não tem, você vai ter multa. Exato. Né? E a multa, gente, costuma ser assim, bem dolorosa. Né? Então, quem não correu atrás disso e sabe que o seu estado determina, corra. Né? Porque o fisco tem 5 anos para fazer lançamentos, inclusive pretéritos, que a gente chama, que você já fez. Já fez. Não é só a partir de agora para frente. Exato. Tá? Se eu não me engano, depois a gente pode até colocar aqui, né, quais são esses estados que já estão com essa obrigatoriedade. Não me lembro de todos também. Não me lembro de todos também, eu também não vou lembrar. Mas tem uns par. Mas temos alguns já, então é importante ficar de olho, né, para ver, até não só quem está, mas para quem já está numa agenda, né, tem alguns já que já estão numa agenda já de colocar, então, para software houses ou varejo, de forma geral, que já tem lojas multi-territoriais, prestem atenção, porque esse é um tema importante, que não tem a ver com a reforma, mas traz um pouco dessa preocupação. Que o nosso mercado, né, a nossa legislação, o nosso governo tem se preocupado, principalmente o fisco, né? Não, legal, Geisa, acho que a gente conseguiu aterrissar bem o assunto de como né, o que tem, quais são os impactos. Mas eu queria ouvir um pouquinho agora para você o que esperar do futuro, assim, desse tema, sabe? Como é que as coisas estão se encaixando? Você falou que tem até 32 para acontecer, mas e aí? Né? Já tem algum horizonte que a gente consiga já trazer para o pessoal, se preparar? Né? Acho que esse é um ponto, e depois eu quero fazer um ponto aqui, uma provocação para todos, mas me fala, assim, onde está indo? Para onde está indo esse tema? Olha, a reforma tributária é muito complexa, né? Ela tem fases, ela é faseada, ela tem legislações e legislações para serem criadas ainda. Ela tem comitês para serem criados, tá? O comitê gestor do IBS vai cuidar de todo o dinheiro que vai ser dividido entre os estados e municípios. Então, vocês imaginam que não é fácil, né? Ele ainda está sendo discutido. Ali, quem serão os componentes, né, desse comitê? Existe um pré-comitê gestor. Mas acho que hoje, vamos começar com hoje. Hoje nós temos a lei complementar e as notas técnicas que alteram o XML.
Então, todos atentos à emissão de nota. A partir de outubro, já começou, né, o ambiente de homologação, vai entrar em outubro o ambiente de produção e a partir de 5 de janeiro valendo. Valendo com multa, tá? Quando a gente fala valendo, é valendo com multa aqui, tá? Possibilidade de multa pelo fisco. Geisa, você acha que o fisco vai sair multando? Eu sinceramente acho que não, mas ele tem o direito já, tá? Exato. Porque tá todo mundo junto, né? Ali nessa ansiedade, nessa inquietação. Então, como contribuinte, como varejista ou prestador de serviço, eu já corri atrás da minha software house. Falei, vocês já estão preparados? Vocês podem me mostrar? Geisa, como eu faço isso? Imagino que com RC, né, Lari? Diz aí pra gente, você que é mais, né? Exato. Ali Não, com... procurem as software houses, parceiros de tecnologia, para que eles consigam já mostrar, né, como que estão se preparando, enfim, acho que no é relacionamento com o cliente, corre, liga, Exato, pergunta. Acho que esse é o exato. primeiro ponto, tá? Um segundo ponto que eu faria é, deixa eu perguntar para o meu contador, né? Será que esse contador está atento? Será que ele está atento ao que ele pode fazer para mim o ano que vem, né? O que pode fazer pelo meu negócio? A gente já pode começar a estudar esses créditos, a gente já tem noção, né, de como vai ficar as operações. E por que eu digo isso, Lari? Porque hoje o ICMS ele é cobrado na origem, que a gente chama, né? E agora ele vai ser cobrado no destino. Exato. Então, veja, vou dar um exemplo básico aqui, né? Então, eu fui aqui em São Paulo, eu cheguei numa loja, comprei um micro-ondas e uma geladeira. Saí com o micro-ondas da loja. Ela vai vir com a alíquota do município de São Paulo, né? Aquela alíquota de 28, o percentual dela vai ser do município de São Paulo, só que eu moro em Guarulhos. Aí eu mandei entregar a geladeira em Guarulhos. Se o município de Guarulhos tiver um percentual maior, o valor é diferente. E eu tenho que explicar isso para o meu contribuinte. Né? Eu não tenho os valores de alíquotas ainda fechados, mas eu tenho essa possibilidade está lá na legislação. Então, o meu contador está atento a isso? Nossa, né? então, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Lojas de e-commerce. Sim. Se o meu e-commerce está fundado num município, mas eu estou mandando para o município entrega um outro produto, isso também vai decidir? Pode gerar alíquotas diferentes, tá? De entrega e de valores. Bastante. Isso complica e vai precisar de tecnologia. Olha que massa. Por quê? Porque eu vou ter que ter tabelas, né, de destino com a alíquota, com quanto vai ser de frete, quanto que vai cobrar conforme a alíquota de destino, né? Então, tudo isso é tabelável, né? É complicado, mas existe uma possibilidade de fazer isso com a tecnologia. Então, mas eu já questionaria o meu contador, tá ciente disso? E aí, a partir do ano que vem, eu questionaria a software house para quem tem RP, né? Porque nem todo mundo tem RP. Exato. Mas tem o contador ali para a gente conversar, né, sobre o tema. Então, eu acho que tanto faseado é a reforma tributária, e ainda bem, porque imagina isso tudo de uma vez. Não, sem né? chance. Que eu sugiro que faseado também sejam as ações, né, dos contribuintes. Então, primeiro eu estou preocupada com a emissão do XML, depois eu passo para as possibilidades de crédito e essas operações que eu faço corriqueiramente, elas serão impactadas? Obrigações corriqueiras é prestação de serviço, venda de mercadoria. Eu vendo no município distinto, vai fazer diferença? Então, tudo isso, tá? E eu começo a acompanhar a legislação também, né? Geisa, eu vou ter que ler, além de vender, eu vou ter que ler a legislação? Não, mas pelo menos se atente, né? Pelo menos entenda que existe legislação sendo publicada, então questione ou a sua software house, ou o seu contador, ou o seu advogado sobre o tema, né? E faria isso de forma a acompanhar a reforma tributária até 2032 ali, né, da extinção, junto com a extinção do ICMS, o ISS, a entrada do CBS, o IBS, para tentar ter o menor impacto, ou o menor susto. Porque impacto a gente vai ter, sem dúvida nenhuma. Mas susto, pelo menos o susto, ser o menor possível. Muito legal. Nossa, a gente passou por bastante coisa, né? Passamos. Então, recordando aqui, a gente falou um pouquinho do que é a reforma tributária, né? Você deu ali um pouco mais de visibilidade, a introdução do IVA dual, acho que é importante as pessoas também saberem o que é isso. Falamos que nós vamos ter que conviver com os dois modelos, né, durante um período. Vai ter uma adaptação e uma operacionalização importante, então tecnologia tem que estar do lado, né? Tem que andar, não é nem lado a lado, mas tem que andar na frente, inclusive, né? Não é nem lado a lado mais, né? Tem que ser na frente desse negócio, né? Nós falamos também sobre a importância agora de conhecer a inteligência, né, das informações que vão ser tão importantes por conta do crédito, como vai ser diferente, né, como a gente vai ter esses impactos. Falamos sobre meio de pagamento, como é que vai ser essa diferenciação. Adiciona-se uma camada de conciliação importante para o varejo também e para o meio de pagamento, que vai precisar ter um parceiro de tecnologia forte para fazer isso também. Falamos da software house, que também continua a ter um protagonismo importante, então também vão ter que ter parceiros
que possam, né, oferecer tanto o pagamento integrado, né, com a nota fiscal, tanto também oferecer uma conciliação, quanto inteligência para adaptar, vamos chamar do check-out fiscal, vamos chamar assim, né? Bonito. Não é? Vou patentear. Comentamos um pouco dos impactos, falamos da mudança de cultura sobre, né, como que é culturalmente esse ponto, e que o contador também precisa estar muito atento, né? O impacto no contador também é importante. Acho que a gente passou por tudo, falou um pouquinho sobre tendência, né? O que a gente espera, o que a gente pode esperar nesse cenário, né? Desse contexto aqui para os próximos passos. Mas foi muito bacana conhecer um pouquinho mais desse tema. E a gente falou pouco ainda, né, Geisa? A gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a ideia era dar um pouco de contexto de negócio para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para o mercado como um todo. Né? A ICOS, ela é vanguardista nesses temas, né, de mercado, ele sempre vai trazer esses temas para o nosso dia a dia. Nós já estamos pensando também como ajudar mais, né, nesse mercado, então, tanto na parte fiscal, tributária, inteligência, né, quanto na parte de pagamento, conciliação, como que isso tudo vai modificar a atuação da ICOS, então a gente também está se preparando para isso é importante. Mas quero te agradecer demais, foi muito bacana estar aqui contigo, conhecer mais, tanto do trabalho que você vem fazendo, né, ajudando o mercado, dando uma série de entrevistas, série de palestras aqui no mercado, podem procurar que a Geisa é referência, Geisa Trevisan, né, referência nesse tema. Te agradeço demais, é um prazer ter aqui você com a gente, tenho certeza que a gente vai voltar a falar mais vezes, porque tem muita coisa ainda para acontecer nesse mercado. Foi um prazer, Geisa, e muito obrigada. Obrigada, Lari. E eu volto sempre, porque é um tema que eu amo e eu acho que é o tema que vai melhorar a vida desse varejista de forma geral. A gente vai ter a condição de ter mais estrategistas no mercado e menos preenchedores de obrigação acessória. Eu sempre brinco disso, né? E eu acho que é o momento para a gente discutir sobre o tema e deixar as pessoas um pouco menos preocupadas. Sem dúvida. Lembrando, então, que quem vai vencer nesse mercado é quem estiver preparado, né? Para dar a melhor opção de tecnologia, a melhor opção de inteligência. E dentro da legislação, que foi isso que eu aprendi hoje, que não adianta com compliance, certo? Obrigada por estar aqui com a gente nessa segunda temporada do nosso videocast. Fiquem atentos que a gente vai preparar muito mais conteúdo bacana para vocês. Sigam a ICOS nas nossas redes, nossos canais oficiais, que a gente sempre vai postar conteúdos importantes como esse que a gente conversou aqui. Obrigada e até logo.